Na aula de hoje nós falaremos, portanto, sobre a Revolução Inglesa. Antes de mais nada, a Revolução Inglesa, ela vai ser importantíssima para a história da Inglaterra. É a partir das revoluções inglesas, né? Esse período revolucionário, que nós encontramos efetivamente a estruturação de uma monarquia parlamentar, de uma monarquia constitucional. Olha, talvez uma das instituições mais sólidas do mundo contemporâneo. A família real inglesa, ela é sempre destaque de noticiários, pelos casamentos, né, entre os príncipes ali, eventos oficiais da monarquia, a própria rainha Elizabeth II, ainda no poder, rainha com o maior período de reinado da história da Inglaterra. E lembrem-se, a Inglaterra hoje é uma monarquia parlamentar. O parlamento inglês ele é composto ainda hoje por duas câmaras, a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Comuns ela vai eleger o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, sendo o rei ou a rainha o chefe de Estado. O chefe de governo é que administra, que governa de fato o Estado inglês, ok? A questão é que essa monarquia parlamentar constitucional é uma monarquia democrática. O parlamento, a Câmara dos Comuns, é um órgão legislativo e, ao mesmo tempo, executa com a figura do primeiro-ministro, mas esse órgão ele é composto por deputados, e esses deputados são eleitos pelo povo, ok? Bom, mas como que essa monarquia parlamentar durou todo esse tempo? E como que ela foi formada? Como que ela se consolidou? Foi a partir dessas revoluções que aconteceram nesse período entre 1642 até 1688, que nós damos o nome de Revolução Inglesa. Eu vou apresentar algumas etapas, algumas fases da Revolução Inglesa. A primeira fase é a Revolução Puritana, de 1642 a 1649. Depois o Protetorado, a República de Cromwell, que vai de 49 a 58, um período curto. Posteriormente, a restauração da monarquia com a dinastia Stuart, em 1660 até 1688, onde nós encontramos um outro processo revolucionário, conhecido como Revolução Gloriosa. Ok? Então vamos lá. Para entendermos todo esse contexto da Revolução Inglesa, primeiro eu queria falar com vocês sobre a estrutura social, política e econômica da Inglaterra naquele período. Olha, a Inglaterra naquele período era uma monarquia absolutista. Uma monarquia absolutista de fato. Até a rainha Elizabeth, antes da sua morte, ela foi a grande rainha absolutista, a rainha Elizabeth I. Ali, naquele momento, a rainha virgem, conhecida assim, ela marca o período do auge do absolutismo inglês, que começa lá com o seu pai, né, Henrique VIII. Bom, como que a sociedade era organizada neste período? E, ao mesmo tempo, como que a economia era estruturada? E, por fim, a política era exercida de que maneira após a morte da rainha Elizabeth, que não teve herdeiros? Ora, é isso que eu queria apontar aqui com vocês. Primeiro eu queria falar um pouco sobre a economia. A economia inglesa, naquele momento, ela era uma economia mista, uma economia que possui elementos feudais, uma economia também que possui elementos capitalistas. Exemplo disso é a manutenção de certos tributos que eram feudais, existia ainda a nobreza tradicional, e práticas econômicas voltadas para essa Inglaterra ainda feudalizante, como, por exemplo, a agricultura. Ao mesmo tempo, existem elementos capitalistas, elementos como, por exemplo, o ativo e intenso comércio que se desenvolveu na Inglaterra, até mesmo devido a ações
da Rainha Elizabeth, a Rainha Virgem, como, por exemplo, as leis de cercamento criadas naquele período, não só pela Elizabeth, mas por outros. A intensificação das leis de cercamento, os enclosures, vai proporcionar uma intensa comercialização da terra, e até mesmo a vitória que ocorreu, a vitória contra a invencível armada espanhola, vai gerar uma ampliação do comércio naval, das frotas navais da Inglaterra. Portanto, pessoal, as transformações rurais, como os enclosures, ou seja, essa terra que era cercada e se tornaria propriedade privada, ela era leiloada, ela era vendida para as pessoas, trouxe uma mudança do direcionamento econômico da Inglaterra. Mesmo assim, a Inglaterra ainda pratica aquele chamado mercantilismo comercial. Mas toda a produção, ela é direcionada nessas terras, ela é direcionada ao mercado, é direcionada à economia de mercado. As terras eram cercadas, por exemplo, para a criação de ovelhas, para a produção agrícola. Existia trabalho assalariado na Inglaterra. O trabalho assalariado, principalmente na zona urbana, onde provocou um êxodo rural, a proletarização, né, do povo. E é claro, havia também um conflito econômico. Existe uma economia capitalista, mas existem ainda elementos feudais na economia. Então, existe conflito de interesses entre aqueles que defendem os elementos capitalistas e aqueles que defendem os elementos feudais. Ok? A economia era assim, basicamente isso. Agora, a sociedade inglesa. Olha, da mesma maneira que a economia possuía elementos feudais e capitalistas, a estrutura de ordem social da Inglaterra era uma estrutura de ordem medieval e capitalista. Exemplo, nós tínhamos uma aristocracia tradicional, que eram grandes proprietários de terra, os antigos senhores feudais, barões, exploravam tradicionalmente essa terra, né? Essa aristocracia rural vai começar a declinar nessa época da Revolução Inglesa. No entanto, essa aristocracia, essa nobreza, é a base de apoio da monarquia absolutista. No entanto, junto a esses aristocratas, nós encontramos aí um outro grupo, a gentry. A gentry, pessoal, seriam a baixa nobreza, ou a nobreza burguesada. São proprietários de terra, mas que têm uma mentalidade burguesa. Eles começam, então, a entrar na economia de mercado e busca, por exemplo, produzir em seu território algum produto agrícola ou a produção de lã. Então, a gentry é o proprietário de terra que tem uma mentalidade burguesada. É a nobreza aburguesada. Além disso, nós encontramos ainda na zona rural os chamados yeomen. Os yeomens, eles eram pequenos proprietários que trabalhavam em suas próprias terras. Então, é uma classe média rural onde eles lucravam pela mercantilização também da terra, mas de uma maneira mais restrita, menos intensa que a gentry. Esse pequeno proprietário rural, ou ele tinha poucos trabalhadores que auxiliavam ele na produção da terra, ou eles mesmos faziam a sua própria produção. Eles lutam pela manutenção dessa pequena propriedade rural, que é deles. Na zona urbana, nós encontramos a burguesia, né, a alta burguesia que monopolizava, por exemplo, os mercados. Há um monopólio mercantil, portanto, da alta burguesia. A alta burguesia que encontrava-se, por exemplo, nos bancos, banqueiros, grandes donos de navios, etc. Essa burguesia, inicialmente, essa alta burguesia, inicialmente ela era a favor da monarquia, depois ela vai começar a questionar. Grande parte da burguesia, então, defendia, nesse momento, essa redução do poder real. Então, a primeiro momento, ela vai ser a favor, principalmente a alta burguesia, mas a outra parte, média burguesia, baixa burguesia, vai começar a questionar o poder real. Eles pedem também maior representatividade no Congresso, no Parlamento. Eles defendem o liberalismo. Essa burguesia protestante, essa burguesia conhecida como puritanos,
Existem também trabalhadores urbanos, o proletariado, que vivem pela exploração capitalista. E existem trabalhadores rurais, que vivem pela exploração do mundo feudal. Olha, nós encontramos também 3 religiões. A religião da aristocracia, que seria a religião anglicana, parte da aristocracia também era católica, mas encontramos também setores progressistas ligados ao calvinismo, como, por exemplo, a gentry, que é a baixa nobreza, ligada muitas vezes ao presbiterianismo, e os puritanos da pequena, média burguesia. Olha, como eu disse para vocês, nessa época a monarquia era absolutista, mas o parlamento ele exercia uma função importante. Lembrem-se da lei criada lá em 1215, que é a Magna Carta, onde limitava o poder real. Essa Magna Carta mostra que, de fato, o poder absoluto ele não existia. Então, o poder absoluto de direito, na legalidade, ele não poderia existir, porque existe o parlamento para restringir o poder absolutista. No entanto, esse parlamento nem sempre atuava de maneira restritiva ao poder real. Então, muitos reis conseguiram governar de fato, rompendo aí muitas vezes com a Magna Carta. Quando Elizabeth morre, quem entra no poder são seus parentes mais próximos. Ela não tem herdeiro para o trono. Parentes próximos da Escócia, da família Stuart. Muda-se a dinastia com a morte de Elizabeth. Sai os Tudor, entram os Stuart. E quando os Stuart entram, eles tomam o poder real, inicia-se atritos. Atritos entre quem? Entre os reis e o parlamento. Por que esses atritos se iniciam com a dinastia Stuart? Porque são escoceses. E escoceses governando, reinando a Inglaterra. Para muitos ingleses, isso era inadmissível. Ao passo também que esses escoceses queriam ter um poder absolutista como Elizabeth. E para alguns ingleses, isso era inadmissível. Portanto, há atritos relacionados entre essa tentativa de manter um absolutismo real e, de um outro lado, o parlamento querendo romper com esse absolutismo. A Revolução Inglesa, portanto, é um movimento político, é um movimento militar e religioso que vai destruir o absolutismo na Inglaterra e, ao mesmo tempo, apresentar uma monarquia parlamentar. A primeira monarquia parlamentar da história. Bom, a imagem ao fundo, notem aqui, nós temos Oliver Cromwell com a cabeça de Carlos I em suas mãos. Na outra mão, um machado. Primeiro rei decapitado da história. Bom, então nós inauguramos a dinastia Stuart e junto à inauguração dessa dinastia, os primeiros conflitos, os primeiros impasses frente à posição do parlamento contra a posição do rei. Olha, o primeiro rei da dinastia Stuart, Jaime I, ao fundo, a imagem de Jaime I, que vai reinar de 1603 a 1625. O objetivo de Jaime era implementar um absolutismo legal. Como? Ele vai propor a teoria do direito divino dos reis. Então, ele vai legitimar o seu poder absoluto a partir da teoria do direito divino dos reis. Olha, o Jaime I, então, ele tinha esse objetivo. Ele é apoiado por uma nobreza tradicional, né, aquela aristocracia rural, os antigos senhores feudais. Ele é apoiado pela igreja anglicana, que grande parte dela pertence a essa nobreza tradicional, e é apoiado, de certa maneira, pela alta burguesia. A alta burguesia depende desses laços com o rei, principalmente para manter os seus privilégios, por exemplo, de monopólios. O parlamento ele é bicameral. O parlamento ele tem a Câmara dos Comuns e a Câmara dos Lordes. A Câmara dos Lordes ela é composta por quem? Ela é composta pela nobreza. Agora, a Câmara dos Comuns é composta por puritanos, né? Representantes da gentry, representantes da média e baixa burguesia. Logo, essa oposição, quando eu falo oposição do parlamento, é a posição da Câmara dos Comuns. Tá certo, pessoal?
Então, o parlamento ele se opõe a essa implementação do absolutismo legal. Nesse momento de oposição da burguesia frente ao reinado de Jaime I, houve perseguições constantes aos puritanos, né, à burguesia. E muitos puritanos que foram perseguidos, pessoal, não todos, é claro, mas muitos deles fugiram da Inglaterra, saíram e foram para as 13 colônias, né, atual Estados Unidos. Foram para as 13 colônias em busca de uma nova vida, mas eles vão para as 13 colônias, não para a região sul, porque, primeiro, a ocupação das 13 colônias foi no território sul, na região da Virgínia, mas ali nós encontramos o quê? Uma aristocracia. Então, a fuga vai para o norte das 13 colônias, na região de Plymouth, né? Uma colônia inglesa, que vai ser ocupada por uma grande massa burguesa, que vai começar a construir uma nova vida ali, naquele território. Então, esse território vai ser ocupado pelos protestantes puritanos, e ali eles vão criar um novo país, vamos dizer assim, porque é uma colônia que não obedecia até mesmo à Inglaterra. Ali eles tiveram uma liberdade econômica, uma liberdade administrativa. Então, esse território aí do mapa mostra a colônia de Plymouth, né, de 1620 a 1691, e nos arredores de Plymouth, o Rhode Island e Massachusetts, são territórios também ocupados pelos puritanos. O navio Mayflower vai chegar com um número expressivo, né, de puritanos que começarão a colonizar esse território. Com a morte de Jaime I, o reinado passa para o seu filho, Carlos I, que reinará de 1625 a 1649. Ainda há atritos entre o parlamento e o rei. Da mesma maneira que seu pai, o Carlos I, ele quer manter o absolutismo na Inglaterra. Mas lembrem-se, são escoceses. Além disso, o Carlos I, ele quer manter um absolutismo aos moldes da França, aos moldes da monarquia absolutista francesa. Nós estamos falando aqui do século XVII, onde na França o absolutismo está no auge com Luís XIV. E olha, o Carlos ele vai jurar a uma petição de direitos que foi criada pelo parlamento em 1628. Uma espécie de segunda carta magna que reduz o poder real. Olha o que ele faz, hein? O rei ele vai aumentar impostos sem a autorização do parlamento. Isso vai gerar insatisfação popular, porque ele cria um tipo de imposto chamado ship money. O que é o ship money? São impostos criados sobre as embarcações na Inglaterra. Então, impostos sobre a circulação de embarcações, e grande parte das embarcações são na mão dos burgueses. Então, há um certo de ressentimento, de não aceitação desses burgueses em pagar mais impostos. O próprio parlamento acha um absurdo a tentativa de ampliar os impostos e, por conta dessa não aceitação do parlamento frente às ações reais, o rei fecha o parlamento. O parlamento é fechado durante 12 anos, que esse período é chamado de longo recesso do parlamento, e nesses 12 anos que o parlamento ficou fechado, ele entrou em conflito com a Escócia. Olha, mas não era escocês? Sim, mas ele tentou impor um anglicanismo na Escócia, e grande parte dos escoceses são católicos. Então, a Escócia se rebela contra Carlos I. Ela não aceita a imposição do anglicanismo como religião oficial na Escócia. Porque o Carlos I, pessoal, ele governa tanto a Inglaterra como a Escócia também, por ele ser escocês. Então, ele vai se envolver em uma guerra contra a Escócia. Ao mesmo tempo, parte da Irlanda queria separar. E esses movimentos separatistas da Irlanda também vai gerar confronto direto. Vão fazer duas frentes, né? Uma frente para a Escócia, uma frente para a Irlanda. Isso gera custo. Você tem que abastecer o exército, você precisa de financiar essa guerra. Para financiar, você precisa de dinheiro, o cofre público está esvaziando, ele precisa de aumentar imposto, arrecadar dinheiro para financiar a guerra. Para aumentar imposto e não gerar muita insatisfação, ele fala assim, eu vou reabrir o parlamento para obter uma aceitação popular,
para criar novos impostos, obter novos fundos para financiar a guerra. O que acontece? Quando ele reabre o parlamento fala assim, não, a gente não vai aceitar. Então o parlamento recusa ajudar a obtenção desses fundos e logo em seguida, rapidamente, ele fecha o parlamento de novo. Olha que loucura. Então é a partir desse momento que ele fecha o parlamento pela segunda vez e, por ação autoritária, começa a ampliar novos impostos, a criar novos impostos, que uma guerra civil se instaura. Ok? Ou seja, quando o Carlos I ele começa a transgredir os interesses dos súditos influentes, ou seja, ele transgride os interesses da burguesia, até mesmo da alta burguesia, criando cheap money, ele começa a criar a encrenca pessoal que não poderia criar. Então, existe aí um debate, um conflito de interesses. Interesses do monarca contra os interesses de parte do parlamento, de grande parte do parlamento inglês. E sabemos que os atos de Carlos I foram desastrosos. De abrir e fechar o parlamento diversas vezes, de tentar se reconciliar com o parlamento e não consegue, de se envolver em conflitos como o conflito na Escócia e na Irlanda, de impor impostos abusivos, de gastar excessivamente com o exército nacional. Ele vai ser, então, questionado por diversas vezes. E nesse processo de questionamento, se instaura uma guerra civil. Uma guerra civil puritana, que nós podemos chamar, então, de Revolução Puritana, que vai de 1642 a 1649. Essa Revolução Puritana, ela se caracteriza por uma luta não só política, mas econômica e religiosa. Lembrem-se, os puritanos, grande parte da camada burguesa, vão ser defendidos por parte do parlamento. Lembrem-se, o parlamento era bicameral. 2 câmaras. A Câmara dos Lordes, os Tories, que eram conservadores. Quem compunham essa Câmara? Os membros da nobreza. Pessoas que eram favoráveis ao rei. Pessoas que apoiavam o rei. Na Câmara dos Lordes, grande parte destes que a compunham eram anglicanos, monarquistas, eram chamados de cavaleiros. Do outro lado, a Câmara dos Comuns, que eram parlamentaristas, defendiam a monarquia parlamentar, ou alguns mais radicais, uma república parlamentar. A Câmara dos Comuns era composta por representantes da alta burguesia, média burguesia, baixa burguesia, da gentry. E eles eram chamados, em grande medida, de cabeças redondas. Cabeças redondas por quê? Chamados assim devido ao corte do cabelo. Primeiro, não usavam aquelas perucas que a nobreza usava. Ao mesmo tempo, o cabelo ele era curto, raspado quase. Então, cabeças redondas. De um lado, cavaleiros, do outro, os cabeças redondas. 2 exércitos se formaram. Ao lado do rei, os cavaleiros, do outro lado, os defensores do parlamento, os cabeças redondas, composto por esses setores médios da sociedade inglesa, vão compor, então, um exército popular. Um exército que não possui a mesma experiência do exército real. Mas, prestem atenção, eles vão sair vitoriosos no final da Revolução. Vitoriosos por alguns motivos. Vamos lá. Nesse processo revolucionário, que ganha as ruas, os cabeças redondas eram liderados por um representante da Câmara dos Comuns, Oliver Cromwell, um grande líder. Oliver Cromwell, um líder puritano,
ele tinha uma mentalidade moderna, um liberal, e ele vai, então, liderar essa força popular e apresentará uma composição no exército popular conhecida como New Model Army. Traduzindo, o exército de novo tipo. Essa estratégia criada, conhecida como exército de novo tipo, as pessoas que ocupavam os postos de comando no exército de novo tipo do Oliver Cromwell, essas pessoas que ocupavam os postos só ocupavam por merecimento. Então, resumindo, o exército de novo tipo trouxe uma nova formatação do exército. O ingresso e a promoção, portanto, advém do mérito individual. Olha só a afirmação de Cromwell. Abre aspas. Prefiro um capitão mal vestido que sabe por que se bate, do que aquele a quem chamais gentil homem e que não é mais nada. Fecha aspas. Então ele está desprezando os privilégios feudais. Ele está desprezando aquele formato do exército dos cavaleiros. Havia dois grupos que apoiavam essa revolução puritana. Existiam dois grupos. Um deles era chamado de niveladores, os levelers. Eles acreditavam em algumas reformas sociais e econômicas. Defendiam, por exemplo, o fim dos privilégios da nobreza, defendiam a igualdade jurídica, a igualdade perante a lei. Os niveladores, então, eles defendiam, em linhas gerais, uma certa democratização, como, por exemplo, a igualdade civil, como eu disse, e o sufrágio universal, a implementação de uma república. Agora, existe também um outro grupo um pouco mais radical, que são chamados de escavadores, os diggers. Os diggers, pessoal, era um grupo de pessoas ligadas ao campo que defendiam uma comunidade agrária sem propriedade de terra. Eles defendiam uma ação direta e pacífica para alcançar esse fim, essa finalidade de comunidades agrárias. Pessoal, no ano de 1647, a situação, a rivalidade, ela cresce muito entre o exército real, né, os cavaleiros e o parlamento. Então, a guerra civil, ela se instaura entre essas instituições. E o confronto direto foi aproximadamente 6 meses. E depois desse confronto, ou melhor, no desenrolar desse confronto, o rei ele vai fugir. Então o rei é aprisionado, depois ele vai ser condenado à decapitação. Na imagem ao fundo, a representação da decapitação de Carlos I. Com o fim da Revolução, foi implementado na Inglaterra uma república. Uma república que vai ser liderada por quem? Oliver Cromwell. Aí ao fundo, a imagem, a representação de Oliver Cromwell, que vai criar uma Commonwealth, uma comunidade, uma república das comunidades anglo-saxônicas. Então ele estabelece uma união entre os reinos da Inglaterra, da Irlanda e da Escócia. Nessa república puritana, pessoal, há uma repressão a opositores na Escócia e na Irlanda. Então, aqueles que não aceitassem essa união entre os três reinos foram perseguidos. E alguns opositores internos também foram perseguidos, como parte dos levelers e dos diggers. Os escavadores e os niveladores também foram perseguidos. Por quê? Porque, na visão dos niveladores, a proposta era um voto universal, e eles estão defendendo ainda esse voto universal. Na visão dos escavadores, as comunidades agrárias estão defendendo isso. Então, há ainda uma
uma rivalidade interna. Então, na medida que antes, no processo revolucionário, escavadores, niveladores apoiam a revolução, agora, com a República de Cromwell, eles são considerados inimigos. São considerados inimigos porque as visões eram mais revolucionárias, muito mais revolucionárias do que foi apresentado e implementado, de fato. Na República de Cromwell, que vai de 1649 a 1660, alguns atos foram tomados por esse grande líder. O primeiro, a criação da lei conhecida como Atos de Navegação. Os atos de navegação vai fortalecer a marinha inglesa. Esse instrumento, ele vai estabelecer que toda mercadoria estrangeira deveria chegar no território inglês sendo transportada por navios ingleses ou por navios do país de origem. Ou seja, essa lei ela vai estimular a construção naval, o comércio inglês, e vai provocar um conflito com a Holanda. Porque a Holanda era um país que fazia essa distribuição de mercadorias. Tinha uma frota naval significativa que escoava mercadorias de outros países para outros países. Era como se fosse uma transportadora. Olha, esse ato, então, provoca um conflito, uma guerra anglo-holandesa, onde que a Inglaterra vai sair vitoriosa. Mas vai gerar um certo tipo de conflito no parlamento com o Oliver Cromwell. O Oliver Cromwell, para conseguir uma vitória rápida contra os holandeses, ele não vai ser muito diplomático com o parlamento. Isso vai gerar uma ruptura com o parlamento. O Oliver Cromwell vai dissolver o parlamento, implementar uma ditadura pró-burguesa puritana, se autodeclarar Lorde Protetor da Inglaterra, Escócia e Irlanda, e ao mesmo tempo propor que esse cargo de Lorde Protetor se tornaria um cargo vitalício e hereditário, e logo a então sonhada república se transforma em uma república ditatorial e ela não vai ser muito diferente de uma monarquia absolutista, concorda? No entanto, pessoal, com a morte de Oliver Cromwell, vem sucedendo ao cargo de Lorde Protetor o seu filho, porque não é hereditário, o Ricardo. Só que o Ricardo Cromwell, ele não tem habilidade nenhuma com a política como seu pai. Ele não consegue se sustentar no poder. E, preocupado com as novas convulsões sociais, com possibilidades de novos levantes e revoltas, o Ricardo, então, ele foi forçado a abdicar do título de Lorde e começou, a partir dessa abdicação, iniciativas, articulações para o restabelecimento da monarquia na Inglaterra. Os representantes da burguesia e parte da nobreza vão se aliar para conversar no parlamento, né, qual que seria a melhor saída para a Inglaterra. Para impedir, primeiro, os avanços de rebeliões mais populares, como dos diggers, dos niveladores, para manter e garantir os interesses da burguesia e da nobreza, articulações foram realizadas para a restauração da monarquia e a ascensão novamente da dinastia Stuart. Quem é coroado como rei? Carlos II. Carlos II é filho de quem, pessoal? Carlos II é filho de Carlos I, o rei decapitado por Oliver Cromwell. E olha só, o Carlos II é considerado o funcionário da nação. Ele vai exumar o corpo do Oliver Cromwell e decapitar o cadáver de Oliver Cromwell, como ato simbólico. A restauração dos Stuarts com Carlos II vem junto com um parlamento recém-eleito. E esse parlamento apresenta para o Carlos II a Carta Magna de 1215, a petição de direitos, que foi apresentada até mesmo para Jaime I, seu avô, e fala: Carlos II, você tem que se comprometer a respeitar o parlamento.
e a respeitar a Magna Carta e a petição de direitos. Nesse momento de restauração, o Carlos II ele vai criar um pagamento de salário ao exército, propor liberdades religiosas, mas ele era pró-católico, tá, pessoal? Porque ele tinha uma aproximação com a França. Nós estamos falando do século XVII na França, então um século que a França é absolutista e forte ainda. Então ele se aproxima da França como uma possível criação de estratégia para também conseguir o absolutismo na Inglaterra. Nessa época, o parlamento ele vai criar o habeas corpus, e, ao mesmo tempo, o parlamento ele vai começar a excluir católicos de cargos. Nessa época, na Câmara dos Comuns, nós temos um representante importante, o John Locke. John Locke ele era um parlamentar, aquele grande intelectual, filósofo inglês, pai do liberalismo. O rei, ele, com essa aproximação com a França, vai fechar o parlamento em 1683, porque chega a seus ouvidos que existia um grupo de liberais que eram conspiradores ao seu poder, que queriam destroná-lo. Então ele fecha e vai exilar ou matar alguns desses conspiradores. Com a morte de Carlos II, nós encontramos a figura de Jaime II. Quem é Jaime II? Irmão mais novo de Carlos. O Carlos contrai uma doença, morre, sem deixar herdeiro. Quem assume o seu irmão mais novo, também filho de Carlos I. Então, Jaime II assume em 1683 a 1688, também próximo aos franceses, amigo da corte de Luís XIV, o rei absolutista, o rei Sol, também católico. O Jaime II vai ser questionado pela sua visão católica, sendo que a monarquia inglesa é anglicana, vai ser questionado pelo parlamento que é puritano, tá vendo? O conflito religioso, pessoal, ele está presente em todos os momentos da Revolução. O Jaime II, ele é católico declarado. O parlamento, pessoal, apoiava uma Inglaterra anglicana, com a religião oficial, o anglicanismo, e não o catolicismo. Então, esses reis católicos vão ser uma pedra no sapato do parlamento. E o Jaime II, ele vai violar esse ato de repúdio ao catolicismo, que foi criado pelo parlamento no período do Carlos II, do seu irmão, preenchendo cargos importantes no exército, no funcionalismo civil, de pessoas que eram adeptas ao catolicismo. Então, ele começa a desafiar os limites impostos pelo parlamento inglês, gerando uma insatisfação de setores liberais, uma insatisfação por parte de parlamentares, até mesmo insatisfação por parte da nobreza, que era anglicana. Mas olha só, os adversários do Jaime II, eles vão evitar uma possível guerra, um possível conflito, porque as duas filhas que o Jaime II tinha eram protestantes, diferente do pai. Então, na pior das hipóteses, com a morte do pai, quem vai ascender ao trono? Uma outra filha que é protestante. O Jaime II, ele vai ter uma segunda esposa, e com essa segunda esposa, ele vai ter um filho. Esse filho, por ser homem, tomaria o trono. E a esposa, essencialmente católica, o filho, logicamente, seria católico também, gerando, então, a possibilidade do herdeiro do trono ser educado no catolicismo. E, a partir dessa realidade, começa-se, então, uma articulação no parlamento entre a Câmara dos Lordes e a Câmara dos Comuns para um golpe de Estado, que vai ser chamado de Revolução Gloriosa. Maria Stuart, a filha mais velha de Jaime II, casada com Guilherme de Orange, um holandês, chefe do governo da Holanda, vão então receber essa proposta do parlamento. Em troca disso, o parlamento pedia ao casal a manutenção do anglicanismo e a assinatura de um documento novo produzido pelo parlamento, chamado Bill of Rights, a Declaração de Direitos. Então nós temos aí uma revolução conhecida como Revolução Gloriosa. Gloriosa porque não houve nenhum conflito direto, não houve guerra civil. Gloriosa porque defende os interesses de uma nobreza e de uma burguesia. Defende os interesses de ambas câmaras do parlamento. Então será que era uma revolução burguesa? Eu coloco
em xeque isso. Não necessariamente. Não é a revolução do povo, não é uma revolução burguesa, a Revolução Gloriosa, mas uma revolução de conciliação. No momento em que, ao acatar a Bill of Rights, ao acatar esses pontos, Guilherme de Orange e Maria vão se tornar os novos reis da Inglaterra. Em novembro de 1688, a Inglaterra vai ser invadida por uma tropa holandesa, chefiada por Guilherme de Orange, e o rei, então, vai fugir para a França, deixando o trono vago. O parlamento, então, assume e proclama um novo reinado, onde Guilherme de Orange vai ser proclamado rei com o nome de Guilherme III. E logo em seguida ele vai assinar a Bill of Rights. A Bill of Rights, pessoal, um pouco mais ampla do que a Petição de Direitos, que foi criada lá em 1628. Ela vai consolidar a superioridade do parlamento, vai gerar o fim do absolutismo na Inglaterra, e o parlamento consolidado vai decidir sobre impostos, sobre a garantia da propriedade privada, sobre as liberdades individuais. Ela propõe as liberdades individuais, a garantia da propriedade privada, a garantia da liberdade de imprensa, a garantia da liberdade comercial, a confirmação do anglicanismo como religião oficial, mas a tolerância aos outros cultos, como os presbiterianos, os puritanos que existiam ali. Só não havia tolerância ao catolicismo. E aí nós encontramos, então, a organização de uma monarquia parlamentar, a primeira da história. Uma monarquia parlamentar constitucional. Com a morte do Guilherme III, se assume a sua cunhada, Ana. E foi no governo da Ana que a Inglaterra assina o Tratado de Methuen, de Panos e Vinhos, onde abre aí o mercado o português para produtos da Inglaterra, com principalmente o tecido. Foi também que houve a incorporação da Escócia à Inglaterra, criando aí, então, o Reino Unido da Grã-Bretanha. Depois da morte da Ana, assume o Jorge I, inaugurando uma nova dinastia, que é a dinastia Hanover, que é a que nós temos aí no poder até hoje, pessoal. Só que hoje o nome é Windsor. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui e até a próxima aula.